Um dia, eu estava vasculhando alguns jogos antigos, quando eu encontrei Luigi's Mansion e um GameCube com ele. Eu imediatamente liguei meu GameCube para colocar o disco e estava pronto para jogar. Mas quando a tela de título apareceu, estava uma língua estranha. Eu selecionei o arquivo, mas uma cutscene apareceu ao invés do jogo começar. Então você vai acordar desse sonho ridículo. Isso na verdade foi o início de uma creepypasta chamada Luigi Suicide, ou Suicídio de Luigi, que é baseado no que a gente vai falar hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre provavelmente uma das decisões mais estranhas da Nintendo de início de projeto, mas que foi muito acertado não usar no jogo oficialmente. Hoje nós vamos falar sobre o Game Over da beta de Luigi's Mansion. Eu sou o King e seja bem-vindo à Ordem. Para aqueles que têm curiosidade, a creepypasta continua com ele vendo um Toad flutuando, e em seguida com mais algumas sessões de bugs cheios de gore. Então a tela fica preta, o cara reinicia o console e o título diz You Are Dead. Ele vai para a tela de seleção de arquivo e vai para o arquivo 1. Em seguida, uma caixa de texto aparece dizendo You Are Dead Soon, ou você vai morrer em breve. Ele estava com medo do que iria acontecer em seguir, então ele queimou o GameCube e vendeu o jogo. Basicamente é isso que acontece na creepypasta, nada demais. Mas agora falando sobre algo mais interessante. Luigi's Mansion foi um jogo criado em 14 de setembro de 2001 para a plataforma de Nintendo GameCube e mais tarde recebendo um remake para 3DS. Ele foi um dos primeiros jogos que protagonizava Luigi, sendo também um dos primeiros jogos meio que de survival horror do Mario. Mas é claro que ainda tendo elementos de survival horror, ainda é uma ótima aventura do Mario, é um jogo essencialmente infantil. Um fato é que Luigi nos anos 90 não foi reconhecido como deveria, pelo menos não nos jogos, já que ele teve participações interessantes nos desenhos animados. O Luigi até então foi utilizado apenas como Player 2, só teve protagonista próprio em 1992 no fracassado e pouco conhecido Mario Smith, para DOS, Super Nintendinho, Nintendinho e etc. Pois é, esse personagem foi praticamente deixado de escanteio por muito tempo, até o lançamento de 2001 do GameCube. É comum até os dias de hoje as empresas lançarem jogos de demonstração de novos consoles da geração, como o exemplo do Astro Playroom, lançado pela Sony gratuitamente para demonstrar as capacidades gráficas do Play 5. O caso da Nintendo de 2001, por outro lado, foi lançar um jogo demo cujo enredo não giraria em torno do Mario e que seria aceito pela crítica e pelo público, sendo o game responsável por dar vida à personalidade real de Luigi que tanto conhecemos. Esse jogo é o Luigi's Mansion. Depois de Mario se perder numa mansão macabra aos redores de Boo Woods, o medroso Luigi acaba adentrando no velho estabelecimento para salvar seu irmão mais velho. E para surpresa de ninguém, a mansão era mal assombrada. Após ser aterrorizado por diversos fantasmas, Luigi é salvo pelo Dr. Evan Gadd, que o apresenteia com um encanador, o Poltergust 3000, a principal arma do jogo, e o Game Boy Horror, uma réplica do portátil da Nintendo que aqui serve como um mapa e meio de comunicação com o Egad. Depois de um treino e tour no laboratório do Dr. Biruta, que na verdade trata-se de um tutorial dentro do jogo, Luigi finalmente é livre para explorar a mansão, derrotar fantasmas, acalmar Toads e procurar pistas sobre onde está Mario e quem está por trás de tudo isso. Após sermos jogados na mansão, temos total liberdade de explorar o local, até ficarmos limitados por portas trancadas. Sendo assim, nosso principal objetivo do jogo é desbloquear o máximo de portas para que possamos adentrar os próximos andares. Cada andar tem corredores principais que servem para interconectar salas e quartos da área. Se o caso andar não for dominado, os corredores estarão infestados de fantasmas. Para destrancar as portas é preciso de chaves, que podem ser destrancadas com a resolução de algum simples puzzle ou derrotando todos os fantasmas que te emboscam numa sala. Resumidamente, o jogo é um survival horror com alguns elementos de terror, só que baseado principalmente em puzzles. E é claro que é possível dizer que Luigi's Mansion sobrevive graças a 3 pilares: sobrevivência, mistério e terror. É um game muito bom, porém bem curto, e ele é bem interessante pela ideia dele de fazer um jogo da Nintendo com personagens do Mario, uma franquia meio que de terror. Mas é claro que se a Nintendo conseguiu fazer Pokémon ter uma das creepypastas mais assustadoras e mais famosas da internet, um jogo que teoricamente é de terror,
do Mario, que é a franquia mais famosa e bem-sucedida da Nintendo, é claro que nós teríamos muitas lendas e histórias por trás disso. Agora você deve estar querendo me xingar, afinal de contas, não tem nada de realmente assustador nisso. Nem a creepypasta que eu contei no início, muito menos o jogo em si. Na verdade, eu poderia dizer mesmo que até alguns outros jogos da Nintendo, inclusive outros jogos do próprio Mario, têm elementos mais assustadores do que o próprio Luigi's Mansion. A não ser algumas lendas urbanas, como por exemplo, uma sombra errada que, quando ele atende o telefone, que faz parecer que ele cometeu suicídio, algo bem voltado para a creepypasta que eu contei. Mas essa creepypasta não é por causa dessa sombra, e sim por causa do game over da beta desse jogo. Na prática, todos os jogos de videogame têm muitos arquivos que não são utilizados em suas versões finais, seja porque não foram aprovados ou por diversos outros motivos. Então muitas ideias dos desenvolvedores iniciais são completamente descartadas, mesmo quando já estão completamente prontas. Os conceitos para Luigi's Mansion, como design de personagens, estavam sendo planejados durante a vida do próprio Nintendo 64, que foi o console anterior ao GameCube. O jogo foi revelado pela primeira vez no Nintendo Space World em 2000, um ano antes de seu lançamento, como uma demonstração técnica, projetado para mostrar as capacidades gráficas do GameCube. A Nintendo, então, só depois disso, decidiu transformar Luigi's Mansion em um jogo completo depois da aprovação do público, e mais tarde ele foi apresentado na E3 de 2001 com mudanças notáveis no design. É claro que a E3 é algo tecnicamente bem maior do que a Nintendo Space World, já que a E3 é uma coletânea de várias empresas apresentando seus produtos. As edições mais antigas desse jogo foram tiradas das revistas da Nintendo Power, que eram a revista da Nintendo que mostrava os seus próximos lançamentos. Dentre esses nós temos fotos, por exemplo, do primeiro Game Boy Horror e dos primeiros Fantasmas, sendo que muitos deles foram completamente modificados ou até mesmo sequer entraram no jogo final. Além disso, o jogo ainda teria suporte a multiplayer no jogo inicial, mas é uma pena que isso nunca se tornou uma realidade. Dois arquivos muito interessantes são um arquivo de áudio e um arquivo de imagem não utilizado. O arquivo de áudio se chama Welcome to, que é uma gravação de uma mulher falando no telefone com muito ruído enquanto ela fala Welcome to, ou bem-vindo a, ou bem-vindo a. Ela simplesmente repete essa frase 2 vezes enquanto tem um ruído de telefone. Isso nunca foi utilizado e a gente não tem a menor ideia do pra que seria usado isso ou por que isso está dentro dos arquivos do jogo. E além de diversos outros recursos, nós temos o Luigi deprimido em frente aos portões do mansão da final da demo do Space World 2000 e no final do trailer da E3 de 2001. Essa imagem é considerada muito cursed por aí na internet. E não dá pra sugerir o contrário. É realmente uma imagem difícil de acreditar que não surgiu de algum tipo de creepypasta. Mas é só um exemplo de como a Nintendo toma algumas decisões estranhas em alguns designs. E ainda bem que isso não foi para a versão final, porque teria traumatizado muito mais crianças do que daria para imaginar. Mas mesmo assim, é óbvio que muita gente acabou encontrando esses trailers, colocando na internet, e mesmo assim muita gente foi traumatizada. Que nem eu que vi um vídeo sobre isso há muito tempo atrás. Analisando a imagem, dá para entender muito bem o porquê. As cores são sempre puxadas pro verde e pro azul, o que faz sentido de acordo com o personagem, mas olhando psicologicamente, essas cores só vão tratar de algo um pouco mais dark do que deveria realmente parecer, e o jogo não ter muitas texturas complexas não ajuda muito, dando esse ar de solidão, como se o Luigi estivesse lá sozinho, para sempre, e agora ele é um fantasma, então dá muito a sensação de que ele morreu. E claro, um game over na teoria é isso, seu personagem morre. Mas não é algo que você demonstra claramente quando você tá falando de um game over de um jogo infantil. E é muito bizarro pensar que isso era pra ser algo oficial.
E, bom, é meio óbvio por que surgiram tantas creepypastas, lendas, histórias e teorias em relação a isso. Existiu inclusive uma popular história falando que o Luigi, quando falhou de salvar seu irmão da mansão, o pobre Luigi ficou depressivo e eventualmente se tornou um dos fantasmas da mansão, e agora ele simplesmente vaga por lá, simplesmente se preocupando se seu irmão continua vivo.